Olá. Fala, minha gente. Muito boa tarde, excelente tarde de segunda-feira para você também. Boa tarde. Semana, baterias renovadas. Coisa boa, hein? Não Sim. sei, no meu caso, foram 6 horas de vitória para Ai. Teixeira de Freitas, Bahia, 6 horas para voltar, um dia intenso, mas feliz da vida. Deixa eu falar que o meu foi pros bom, baianos viu? Queridos. O meu foi bom demais. Fiz comida no fogãozinho a lenha, legal. acampei com o Samuel, com a Eliane. Que Coisa delícia. boa, viu? Foi gostoso, foi bom demais. Foi selvagem. É, Mas é melhor 6 horas de vitória do que 6 horas de derrota, né? né? Muito bom. Ai, que piadinha cristã, coisa linda. Mas eu Agora tenho que eu outra aqui que eu tô entendi. segurando pra perguntar. Vitória da Conquista que você foi? Não, Vitória no Espírito Santo. De lá Ah, seria de- mais perto. Aí você foi Fui do pra... Espírito Santo para Bahia. Um beijo para as meninas no Congresso do Ministério da Mulher por ali. Beijo grande, foi bom demais estar com vocês. Como é bom demais começar essa tarde com você aí de casa. E hoje um assunto que eu penso que interessa para todo mundo. Com É certeza. a verdade sobre a morte. Porque há mentiras ditas sobre a morte, pastor? É a cantiga de ninar preferida de quem quer enganar. É, porque quando a gente pensa em morte, a gente está no ápice da vulnerabilidade, né? Uhum. É o que mais nos entristece, é o que nos afeta, é o inevitável. E a gente quer muito, mexe com muitas emoções, né? E esse desejo faz a gente ser muito, muito vulnerável a qualquer proposta. É como você tá com uma dor de dente insuportável. Se alguém te sugerir qualquer coisa, você aceita. É verdade. Uhum. É verdade. Com certeza. E muita gente morre de medo da morte e até de falar de morte. Não, né? eu tinha pânico mesmo em ouvir, só em ouvir falar da palavra morte, já me dava aquele frio subindo assim, né? Aquele frio, aquela coisa. Não fala dessa Mas isso palavra. quando você era garoto? Como... Isso, Há 6 quando- meses atrás. Até ontem. Não, alguns anos atrás, quem sabe uns 10, 12 anos atrás mais ou menos, quando eu tive pânico, a palavra morte me deixava mais em pânico ainda, né? E aí eu ficava aquele medo, mas sabia a verdade, mas depois que eu comecei, falei, não, eu preciso perder esse medo, tal, comecei a buscar mais a fundo e já tinha o conhecimento, mas quanto mais a gente vai buscando, vai entendendo, compreendendo, aí a gente vai ficando mais em paz, né? E é para também, no programa de hoje, saber o que você aí de casa pensa a respeito. Hoje nós temos Fala Povo, nós vamos ouvir as pessoas, o que Amo elas Fala dizem Povo. sobre. É muito legal, né? Muito. É muito O que bom. elas dizem, as perguntas. Hoje nós vamos fazer muitas perguntas para esse aqui, ó. O nosso especialista do dia, O especialista do dia é ele. Nós Pastor queremos Aleixo. Bíblia aberta. Pastor Aleixo vai ter tempo de responder as suas perguntas no programa de hoje. E hoje tem também aquele Momento Notícia, que é o momento de sempre com ele. Lucas Nascimento, vem pra cá. Você viu que ela não deixou fazer piada com você, né? Meu momento de notícia, a hora que eu ia... eu ia puxar aquela piada, cortou. Virou momento de proteção, virou mãezona agora. De tanto que bateu, agora tá um doce. Beijo pra Cuidando, você. beijo, querido. Boa tarde pra vocês de casa que sempre tá ligadinho aqui com a gente no Entre Família e também, claro, no hashtag. Boa tarde pra vocês, meus Boa amigos. tarde. Bom saber que Tarde. foi bom o final de semana de vocês, foi muito legal. E bom estar juntinho com vocês, mas já quero adiantar o que a gente vai falar hoje no hashtag. A gente falando sobre a questão da morte. A gente vai ver com uma pesquisa do IBGE mostrando alguns dados sobre mortalidade e também natalidade. Vai cruzar um pouquinho ali com aquele período de pandemia. Vou falar um pouco sobre isso. E na semana passada, pessoal, eu falei sobre uma votação que estava por acontecer sobre a proibição, por manter a proibição da venda de cigarro eletrônico, os vapes. Deu super certo, eles proibiram, foi unânime, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, como vai continuar. Inclusive, eles colocaram até alguns pontos na votação sobre alguns países que mantêm a liberação sobre isso e alguns pontos negativos. Vou trazer e poder trazer para você de casa. Legal. Tudo bem. Bom, hein? O Então programa a hoje gente tá se encontra bombando. daqui a pouquinho. Tá, né? hein? Demais. O Ah. programa tá bombando. Primeiro que esse lance do IBGE, eu tô louco pra saber. Uhum. Porque isso mexe muito com a gente, né? É. Mas tem novidades na Novo Tempo por aí. Tem, Semana verdade. especial. NT Play Week. Uau, você gosta dessas frasinhas em inglês, né? Dá um NT Play Week. E o que é NT E o tema? Week? NT Play Week é uma semana toda especial, acho que já é a quinta edição, se me falha a memória é isso, é a quinta edição do NT Play Week, né, trazendo aí uma semana toda especial voltada para o público jovem, assim como eu, o Lucas, Tá. né, a Darlene Pastor Aleixo Tão também. auto-enganado, pobrezinho. Eu Mas- sou jovem faz um tempão, sou jovem com mais juventude que o Lucas, Verdade. que começou a ser jovem agora. É verdade, Eu comecei né? a ser jovem faz 30 anos. Boa, pastor, muito bom. Pastor Lucas Igor vai estar com a gente por aqui para falar um pouco mais sobre NT Play Week. E o tema do NT Play Week vai nos ajudar, né?
porque a gente vai se aprofundar ainda mais no estudo da Bíblia, mas daqui a pouco a gente fala mais. Daqui a pouco, né? Vocês estão aprendendo com os meninos do hashtag? Hoje nós temos o Lucas na notícia, o Lucas, pastor Igor, Lucas também com a gente nessa Igor semana e Iago. especial. Igor e Iago, é muita mistura, né? Muito Igor e Iago. Bom, vamos que vamos. Tem mais o que na prática de hoje, pastor? Na prática de hoje a gente vai ver algumas histórias que são muito comuns. Vai ser uma história que pode ser que você já tenha passado e a gente vai ver a resposta bíblica para essas histórias que lidam com essa questão da existência. Vai ser muito legal. É isso. Bom demais. Rápida pausa e nós já estamos de volta, porque o seu Entre Família só está começando. Um beijo para você que está com a gente desde o comecinho do nosso programa Entre Família. Nós ficaremos juntinhos até às 4 da tarde, ao vivo. E o bom de ser ao vivo é que você pode interagir com a gente, mandar aquela mensagem, responder a Com pergunta certeza. do dia. Hoje o tema, a verdade sobre a morte. Então, qual vai ser a pergunta? Pois é, a gente quer saber o que você acredita, o que você já estudou, ou quem sabe já ouviu falar. Não estudou a fundo, mas já ouviu falar sobre a morte. Você tem dúvidas sobre esse tema também? Conta pra gente, manda aqui no nosso WhatsApp 12983150249. Porque assim, ó, a gente não pode ir pelo que, eu ouvi fulano dizer, ciclano, ou até mesmo ouvi alguém pregando sobre isso ou aquilo, mas o que a Bíblia diz, a palavra de Deus, o que ela revela pra gente sobre a morte é algo crucial na nossa vida, de sabermos e a gente espalhar essa sabedoria, esse conhecimento para outros também, tá? Então manda aí, 12983150249, o que você acredita em relação aos mortos? E tem dúvidas? Manda pra gente também. Muito bem. Pastor, esse tema morte, né, que a gente se propõe hoje a falar sobre, tem algo quase que como cultura, dizer... por exemplo, existe corpo e alma, né? Existe, parece que uma cultura sobre a morte que muitas vezes se apresentar algum argumento diferente, ainda que bíblico, causa alguma resistência, não é? Pois é, isso é muito sólido, muito sólido. Essa questão sobre a morte para a gente é muito sólida e a maneira de explicar ela é muito anterior a gente. Então tem muitas formas de pensamento ao nosso redor, muita literatura, muito filme, muita novela, uma estrutura de pensamento ao nosso redor que a gente vai absorvendo e acabando dentro dessa explicação. Mas é importante para a gente entender qualquer final, a gente só explica finais se a gente tiver compreensão dos começos. A gente só entende o que a gente deixou de ser se a gente entende o que a gente é de fato, e isso é muito importante. A conversa deve começar concentrando sobre o que é a vida. Boa. Como que ela se estrutura, de onde ela vem. Aí quando eu entendo a vida como ela é, aí eu entendo como a vida não é, né? O deixar de... Sensacional. Então, gente, é sobre isso, nesta plataforma, que a gente conversa nessa tarde. Sua pergunta pode chegar para a gente pelo 983150249, que é o nosso WhatsApp. Parece que tem hashtag chegando por aí, meus amigos. Mas é já, logo depois da vinheta. Seguinte, pessoal, na semana passada eu falei sobre uma votação que iria acontecer para manter a proibição da venda de cigarros eletrônicos aqui no Brasil. Pois bem, os dirigentes da Anvisa, que é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, decidiram por unanimidade manter a proibição dessa venda aqui no país. Desde 2009, esses dispositivos não podem ser vendidos no Brasil, mas acabam sendo facilmente encontrados nos comércios ou então venda online. E nessa votação, a agência elaborou um relatório mostrando os impactos da proibição nos últimos anos. E um dos pontos até eu vou trazer para poder compartilhar com você. Um deles falando sobre a dependência. Um dos argumentos da indústria é dizer que o cigarro eletrônico seria menos viciante e por isso seria uma alternativa ao tabagismo. Só que as pesquisas recentes já mostraram que isso não é verdade. Os vapes, eles podem entregar até 20 vezes mais nicotinas que os cigarros comuns. Agora, um outro ponto que também foi passado por lá durante essa votação é com relação ao aumento do fumo entre os jovens. Nos países em que foram liberados ali, houve um aumento do fumo entre jovens e também crianças. E o que vem garantindo uma crise de saúde nesses países e fizeram com que agora tenha um movimento a favor de uma revisão
da liberação. Então, aqueles países que proibiram estão entendendo o que está acontecendo e estão pedindo agora uma revisão sobre isso. Se mantém, se deixa liberado ou então entram nessa onda de acabar proibindo essa venda de cigarro eletrônico. Então, essa votação continua. Desde 2009 já era proibido e agora eles mantiveram essa proibição. Então, a ideia é que no comércio ou então na venda online tem essa dificuldade para se ter a venda do cigarro eletrônico ou então vape, como é chamado. Tem-se uma ideia muito equivocada, muitas vezes, sobre o que significa uma proibição. Entendemos proibição como sendo algo que vai levar o indivíduo a executar ainda maiormente a sua curiosidade, mas não, tem proibições que são protetivas. Essa é uma proibição protetiva. Nós temos casos recentes, você até citou de alguma forma na notícia, de que países liberaram, por exemplo, o consumo de drogas, o consumo de maconha, e o crescimento no uso, na criminalidade, no sofrimento humano foi tão grande que agora eles estão pensando em rever e voltar a ser proibido, por exemplo, o consumo de algumas dessas drogas liberadas. Fácil acesso, Claro. gera mais curiosidade. Já que está aqui, já que é livre, pode... Você baixa a régua do... É uma loucura da você proibição. dizer que vai diminuir uma criminalidade transformando o que é crime em não crime mais, aí não tem mais isso. Loucura. Mas se a gente for pensar, Lucas, essa notícia é muito importante porque há um avanço de mecanismos proibitivos para cigarro no Brasil. Porque antes se fumava livremente em qualquer lugar. Depois não se pode mais fumar livremente em qualquer lugar. Não se fuma mais em lugares onde está comendo, em alguns ambientes. Há depois aquela legislação que coloca obrigatoriamente o anúncio das doenças e tal no cigarro. O acesso vai ficando cada vez mais restrito. O VAP, ele é um contrassenso nisso, mas se a gente for pensar, desde quando o Ministério da Saúde começou a avançar contra o cigarro, o número de fumantes no Brasil, por exemplo, nos últimos 10 anos, caiu 30%. Olha só. Hoje o Brasil fuma muito menos do que fumava antes. Mas existe o contrabando, existem outras coisas, mas o acesso é mais difícil e tem menos fumantes começando. Claro. Perfeito. Dá um resultado. O que mais, Lucas? Tem mais uma notícia agora que é o seguinte, vou falar sobre um estudo divulgado recentemente pela agência IBGE, trazendo números sobre mortalidade aqui no país. O Brasil ele registrou em 2022 1,5 milhão de óbitos. Foi uma queda de 15,8% em comparação ao seu ano anterior. Mas vale lembrar que esse resultado acompanha também o recuo das mortes pela Covid-19. Logo no início de 2022, foi marcado pela terceira onda provocada pela Omicron e além também de uma epidemia da influenza A. E só lembrando que a OMS declarou o fim da emergência de saúde pública internacional somente em maio de 2023. A gente tem uma imagem aqui na tela para você também dar uma olhada aqui sobre os números vindo aqui de 2010 até 2022. A gente vê aqui em 2021, ela tem aqui esse salto, um número muito mais significativo, mas a gente vê também essa queda, esses 15% aqui para 2022. Essa aqui é uma tela do próprio IBGE, eles divulgando os números aqui de 2010 até 2022 com relação aqui, óbitos ocorridos no ano e registrados no Brasil 2010 até 2022. Agora o estudo ele também mostrou um outro ponto. O país registrou 2,54 milhões de nascimentos em 2022. É uma queda de 3,5% em comparação também ao ano anterior. Esse foi o quarto recuo consecutivo, chegando ao menor patamar de nível desde 1977. E o Norte e o Nordeste tiveram os recuos mais intensos. A gerente da pesquisa, a Clívia Bainer, explicou que a redução da natalidade e também da fecundidade no país, já sinalizada pelos últimos censos e também somada aos efeitos da pandemia, são elementos a serem considerados nos estudos sobre a evolução dos nascimentos no Brasil. E uma outra curiosidade, as mulheres estão tendo filhos cada vez mais tarde, mesmo a predominância sendo na faixa dos 20 até os 29 anos, e por isso também eu quero convidar você para ir para a tela comigo, que eles também divulgaram uma outra tela aqui para poder mostrar um pouquinho como é que vem essa evolução nos últimos anos. A gente viu aqui na pesquisa, a própria pesquisadora, ela falou sobre a redução, mas ainda a faixa etária de 20 a 29 anos continua maior, mais uma queda, e de 30 a 39 anos, maior. Essa faixa aqui com o verde mais escuro, representando aqui 2022. Então a gente vê essa diferença aqui de 2010 para 2022, esse crescimento, mas ainda continua maior, a faixa de 20 a 29 anos. Então, para a gente ter uma ideia de como
é tratado esse assunto segundo a pesquisa, segundo o IBGE. Natalidade e também mortalidade. Isso determina tudo. Tudo. Todos os números que a gente pensar têm que ser relacionados com esse. Desenvolvimento econômico. O Brasil cresceu 3%, mas esse crescimento econômico só é real se ele for superior ao crescimento da população, senão não é um crescimento real. Número de mortes também. E a gente está falando de quando você diminui a quantidade de nascimentos, você vai diminuir a população jovem. Diminuindo a população jovem, teremos um problema previdenciário para frente, porque a população produtiva, isso é um... E a maneira como nós nos relacionamos está diretamente conectada a isso. Menos nascimentos na juventude, ou seja, você tem uma população que está esperando para ter filhos mais tarde, significa que o ideal e o propósito que ela está pensando para si já mudou. Mudou. A ideia de amanhã já é diferente. Não está pensando assim, amanhã terei um filho. Fala, amanhã serei um médico. Amanhã serei um advogado. O amanhã é diferente na cabeça das pessoas. Impacta completamente, né? Lucas, muito obrigada por hoje. Ao que penso, você já está de partida. Já estou de partida, vou até pegar aqui o notebook, eu vou fechar ele. Eu vou indo nessa, viu? Mas aparece ainda na reportagem, né, Lucas? Ah, é? Vai falar o nosso... Daqui a pouquinho eu vou estar de volta, porque eu fui para saber exatamente sobre esse tema. O que as pessoas pensam sobre a morte, o que elas têm medo. Você, não? Lucas, tem medo da morte, não? O que você pensa da Daqui a morte? pouquinho acho que eu vou falar Você vai sobre falar isso também? no VT. Vou Então deixar tá. esse certo suspense aí para você. Pessoal, até mais. Tchau, tchau. Até Obrigado, mais, hein? querido. Obrigada. Pois é, mas não tem como a gente falar sobre morte se a gente não falar do início de tudo a vida, né? A criação. Então vamos já abrir esse assunto, pastor Aleixo, Darleide, para a gente entender, né, a criação, o ser humano, como é que ele foi criado. Para a gente entender depois, né, o passo a passo. Quando é que a morte aparece, né? E até mesmo essa outra parte aí. A gente não pode dar uma domesticada na mensagem da Bíblia. Ela não é doméstica e ela é sempre... Eu vou usar uma palavra aqui com cuidado, tá? Ela é sempre um tanto agressiva no que diz respeito às outras crenças. Ela sempre vai chocar. Por exemplo, quando Pedro fala assim que todos pecaram, naquele discurso no Pentecostes, olha, vocês têm um problema com uma pessoa só, aquele monte de gente que adora vários deuses fala assim, como assim? Tem vários deuses aqui, o meu problema é só com o seu? E ele fala assim, olha, vocês têm um problema universal. Aí o Império Romano fala, mas aqui todo mundo pode ter qualquer crença aqui. Ele fala, então... Mas esse Jesus é único. Quando a Bíblia chega e fala assim, olha, todos nós temos um Criador só. Isso está chocando. A ideia de morte e de vida está diretamente relacionada à mensagem que nós temos um Criador único. E tendo um Criador único, esse é o primeiro princípio. Todos os seres humanos são provenientes e toda a vida é proveniente de uma fonte só. Portanto, não haverá explicações diferentes para a vida e nem para a morte. Porque a fonte da vida é exclusiva para toda forma de vida no universo. Isso a Bíblia chega dizendo isso e vai impactar o mundo. A segunda é que a vida não é autônoma. E eu vou explicar isso primeiro, porque se a gente falar assim, ó, eu acredito na evolução. Acreditar em evolução significa que você não tem uma pessoa te dando um start. Tem um evento te dando um start. E aí a forma de desaparecer vai ser explicada pela forma como você apareceu. Agora Deus falou assim, eu sou a pessoa que te formou, que te criei e que estou te dando agora uma maneira de viver e a energia para viver. Muda tudo. Mas uma coisa muito importante para você pensar em casa também é que nós temos um Criador só, ele é uma pessoa que tem gosto e tem vontades e Deus não faz o homem de maneira autônoma. Ele não é 100% autônomo. Quando você pega o relato de Gênesis, a gente vai ter coisas, por exemplo, Deus cria Adão. E aí se perguntasse para Adão, Adão, de onde você veio? Ele fala assim, eu vim dali, do sopro daquele que soprou sobre mim quando eu não era nada. Eu vim das mãos dele. Então, ele não vem sozinho, ele tem uma relação com isso. Quando se pergunta para Adão, qual a sua identidade? Ele vai falar assim, eu sou a imagem dele. Portanto, Adão não vai nem conseguir dizer quem ele é sem se referir a quem o criou, porque ele foi feito a imagem de quem o criou. Desde falar que ele tem olhos, nariz e boca, eu penso desse jeito, eu faço desse jeito, a minha personalidade é desse jeito. Ele fala, o que você faz? Eu fui colocado aqui para lavrar a terra, cuidar dela e dominar. Portanto, toda a atividade dele está diretamente relacionada ao planeta que foi criado pela mesma pessoa que criou ele. E quando se fala de Adão, fala assim, então defina você enquanto pessoa. Eu falo, para eu me definir enquanto pessoa, eu preciso de Eva. Por quê? Porque Deus fala assim, façamos o homem. Homem e mulher os criou. Então, o que é homem? Homem e mulher. O que é humanidade? Humanidade é homem e mulher. Você nunca vai conseguir definir um homem sozinho.
nunca vai conseguir definir uma mulher sozinha. Não tem como usar nem defini-lo sem nenhuma referência. Porque está proposto na criação ser assim. Ser assim. A identidade está intimamente ligada desta maneira ao modo de pensar do Criador. Do Criador. Na evolução eu não tenho um Criador, eu tenho um evento. Um evento. E aí, a partir desse evento, se entende o mundo. Se eu tenho um Criador, ele tem parâmetros para a vida. Nesta criação, por exemplo, vai aparecer homem e mulher. Então, o que você está dizendo é que para eu entender a morte, eu preciso entender a vida. Quem eu sou. E não é uma vida que vem do acaso, é uma vida que parte do Criador. E o Criador A própria vida. não coloca uma vida em nós. O homem não é vivo sozinho, ele não é uma vida autônoma. O único ser do universo que tem vida em si mesmo é o Criador. Ah, mas tem Ninguém propaganda sobre, por exemplo, a utilidade da água, que diz assim, água é vida. Mas aí é só dar uma torcida. Ou seja, se você virar um pouquinho e falar, a água, ela gera vida para você. Portanto, a sua vida é dependente. Dependente. Deus poderia ter feito o homem de maneira que ele vivesse como uma bateria nuclear que nunca precisasse de nada. Mas para ele viver, ele teria que se dirigir à árvore da vida e comer daquele fruto e lembrar o tempo todo que a vida dele vinha de fora. Não é dele. Tanto é que é uma coisa muito interessante no final do relato de Gênesis, quando Deus expulsa, e muita gente fala assim, por que o homem morreu? O homem morreu porque comeu do fruto da árvore da vida, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Certo? Uma resposta normal. Mas olha o que Deus vai dizer no final de Gênesis 3. Ele falou assim, olha, eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. É preciso impedir que ele estenda a mão, come também da árvore da vida e coma e vive eternamente. Portanto, o homem não morre hoje porque comeu do fruto da árvore do bem e do mal. Ele morre porque não come da árvore da vida. Então, se ele não comer mais o fruto da árvore da vida, ele vai morrer. Vai viver 930 anos, mas vai morrer. É a ausência do fruto da árvore da vida que gera a morte. Então, quando Adão come um fruto, Deus impede ele de comer o outro, porque senão ele ia ser mau e eterno. Se ele tivesse acesso às duas árvores, ele vai ser para sempre mau e eterno. Ou seja, Deus nos dá essa característica do ser humano, ele é totalmente dependente. Eu preciso de Deus, eu preciso de uma pessoa do meu lado. Adão é perfeito e fala, far-lhe-ei uma auxiliadora. A gente depende de Deus e a gente é dependente. Não existe vida em nós mesmos. Interessantíssimo, mas aí a gente vai caminhar para saber então quando é que aparece a morte, por que então tem tanto a se aprender, a se investigar sobre a morte, para a gente sair só do conceito cultural que foi passando de Platão até hoje, mas vamos investigar na palavra de Deus. Por falar em investigar a palavra de Deus, nós temos um material perfeito para você. A revista Esperança, Eu Creio. E nós estamos disponibilizando esse material para que você tenha mais conteúdo, mais motivos também para você se aprofundar no assunto biblicamente falando. Não quero saber da opinião do Aleixo, não quero saber a sua opinião e o seu medo, não quero saber da minha opinião, quero saber o que a Bíblia diz. Eu creio que Deus é o Criador, que a palavra é de Deus, portanto eu pergunto a Ele e Ele vai me responder na palavra de Gênesis a Apocalipse o que diz sobre vida e sobre morte. Então fica para você a sugestão, entrar em contato com a gente, pedir a revista Eu Creio. Nós vamos para o intervalo e já voltamos com vocês. Estamos esperando a sua pergunta. Qual é a sua dúvida sobre a morte? Tem? Ou qual a sua experiência sobre esse assunto até aqui? 983-150249. Até já. E aí, tá sentindo aqueles calafrios só em ouvir o tema do programa? Ai, que tem muita gente que é assim. Vai que, né? Minha mãe é assim, Dona Elza. Ela já, não fala essa palavra, né? Ai, para com isso, menino, né? Quer ver, Darlene? Quer ver só quando a gente fala, né? Às vezes em fazer um plano funeral e tal, que é Que horror, uma preocupação. Que horror, se fala nisso. Outro dia eu me despedi aqui das meninas. Não. Outro dia eu me despedi aqui das meninas, falei assim... Eu falei, não fala isso não, Darlene. Eu falei, gente, se eu não viver, tá, um beijo pra... Amo vocês. Aí ele, Darlene, credo. Eu falei, gente, qual o problema? Não é? A Darlene tem os problemas mesmo, né, cara? Qual é essa maneira de se despedir das pessoas? Se eu não viver, amo vocês. Se falar isso pra mim, não deixa embora, não. Fica aqui. Orando aí. Fica orando aqui. Mas e agora, hein? O que as pessoas na rua pensam será sobre esse assunto da morte? E será que elas têm medo da morte? Pois é, o Lucas, ele
foi às ruas para trazer essas respostas para a gente, que acredito que veio mais perguntas, dúvidas aí do que respostas também, né? Talvez, né? Talvez. Talvez, né? Vamos saber, vamos conferir nesse VT com o Lucas? Parece até que o tempo fecha quando o tema é esse. Só que por mais que tentamos morrer com o assunto, é inevitável. Ele está bem vivo e prestes a vir à tona a qualquer momento. E assim, as coisas seguem acontecendo. E em meio a tantos questionamentos em que a resposta é delicada de se buscar, vamos usar os próximos minutos não para o silêncio, mas para o dizer, para o saber. Você tem medo de morrer? Medo de morrer, acho que todo mundo tem, né? Não, já tive. Quando eu tinha meus filhos pequenos, assim, eu tinha muito medo de morrer. Mas agora já passou, né? Já tá todos crescidos, né? Então agora não tenho. Eu acho que a gente tem que procurar estar acho que preparado ninguém vai estar mesmo, né? Mas eu acho que o mais possível preparado, né? Tentar ser um ser humano melhor todos os dias, né? Pra gente, se isso vai acontecer qualquer hora, né? Com todo mundo, né? Que é a única certeza da vida, né? Que a gente tem. Porque eu sei que a vida continua depois da morte, né? E a gente sempre se esforça para alcançar a vida eterna, né? Eu tenho medo de morrer. Porque a gente não sabe como é que é do lado de lá, né? Então eu tenho medo de morrer e deixar minha filha. Não tem. Isso é um tema que não te afeta, não. Não me afeta em nada. Eu acho que todos nós estamos aqui só de passagem. Uma passagem assim que daqui a pouco todo mundo vai. Né? Então essa é uma temática que você não foge se alguém tocar. Não quero falar sobre esse assunto. Não fujo, de jeito nenhum. Pra mim é normal falar disso. Conhece alguém que de alguma maneira evita? Não quero falar sobre isso. Conheço bastante gente assim. Tem medo de falar sobre a morte. E o que você responde pra elas? Eu respondo que a morte é normal. Assim como a gente nasce, uma hora também a gente vai, né? Morre também. Então, para mim é normal. Eu acho que falar sobre morte é tranquilo. Acho que morte não é um assunto legal, né? Que a gente, vamos falar sobre a morte hoje. Mas é um assunto que eu não tenho medo de falar. Eu abordo ele tranquilamente. Então, se alguém vier me perguntar, eu respondo, sem problemas. Mas não é um assunto que eu vou falar. Eu falo abertamente, entendeu? Eu procuro, às vezes, puxar o assunto com outras pessoas. E eu conheço gente que, não quero falar disso. Tá? Mas a gente tenta levar a realidade. Né? Eu evito. A minha filha mesmo, ela morre de medo de eu morrer, então ela não gosta de assistir filmes, por exemplo, que a pessoa morre. Ela não está preparada para a morte, entendeu? Eu já perdi os meus pais, mas eu sei que dizem que a dor de perder um filho é muito maior que perder os pais. Eu já perdi meus pais, morro de medo de perder minha filha. Mas eu procuro não pensar muito, não. Acho que a morte acaba deixando muito o quesito da saudade, né? Porque muita gente que a gente gosta já morreu. Inclusive, essa semana eu perdi um ente. Não era tão próximo meu, era minha bisavó, então meu avô que sentiu mais. A família fica um pouco abalada, mas acho que o pessoal acaba evitando mais por conta da saudade do que pelo medo em si. Porque tem muitos mitos em cima da morte. Por muito tempo já foi usado para causar medo, né? Em vez de, de realmente abortarem o tema ou tentarem esclarecer. Então, por mais que seja um tema que não é agradável falar, a gente tenta até evitar, a gente não quer passar, mas você acredita em algo a mais, uma esperança? Sim, isso, na esperança de que um dia Jesus vai voltar e vai levar a gente para morar com ele. Daí os entes queridos que foram fiéis e tal, acabam indo, a gente vai reencontrar eles lá. Eu acho que a gente tem que falar. Eu acho que até mesmo porque isso acontece toda hora ao nosso redor, né? Então, assim, quando eu vou ao hospital, eu acho que isso fica muito mais próximo de mim. Eu estive no hospital há 2 semanas atrás, muita gente doente, né, por causa dessa dengue e outras doenças também, né, do dia a dia. E então, assim, aí que você sente mais a morte próxima, né, da gente. Então, assim, eu acho que isso acho que serve mais para você aproveitar mais o dia de hoje, né, porque a gente esquece que a gente só tem hoje, na verdade. Amanhã a gente nem sabe, só Deus que sabe, né? Então, para mim, não tem problema nenhum falar disso. A gente percebe como muitas crenças influenciam, né? Se a gente for pensar, há sempre uma fala cristã
Tem algo que o cristianismo construiu na cabeça, mas popularmente você tem um cristianismo estruturando alguma coisa, mas não tem uma Bíblia estruturando ela. Então, por exemplo, existe alguma coisa do lado de lá. O que é essa fenda, né? Essa fenda, esse transporte, uma coisa meio caverna do dragão, meio Jumanji. Você vai para uma outra dimensão. E a Bíblia não fala de dimensões. Ela fala assim que quando Deus fez Adão, ele tem uma definição dizendo assim, olha, Deus fez o homem, soprou nas suas narinas o fôlego de vida. Ele não colocou uma outra existência dentro. Ele não coloca uma alma dentro de Adão. Ele coloca dentro de Adão o fôlego da vida. Soprou nas suas narinas o fôlego da vida e ele passou a ser. Se a vida é passar a ser, o óbvio é que a morte é o deixar de ser. Então, o texto bíblico diz em Romanos que o salário do pecado é a morte. O salário do pecado não é uma vida diferente e nem uma vida em outro lugar. O salário do pecado é a inexistência, porque a vida de Adão, ela vem de fora. Se Adão vivesse, qualquer outro ser humano tivesse uma vida em si, ele poderia viver em si em qualquer dimensão. Então, o ser humano, ele tem uma vida proveniente dele mesmo. Aí Deus vai mandar ele para outro lugar e ele vai continuar vivo lá, ou sofrendo ou bem. Mas a vida não é em si. Então, tem algumas coisas muito importantes para a gente ver na Bíblia. E eu sei que mesmo que você não compartilhe da mesma estrutura religiosa de pensamento que eu, mas você vai concordar com isso, tenho certeza. Deus não criou o universo em pecado. Portanto, o pecado é um invasor, é estranho, é intruso no universo de Deus. Deus não teve começo, sua santidade não teve começo, sua justiça e seu amor nunca teve começo. Portanto, nós vamos falar da eternidade futura, mesmo que a gente fale daqui 1 bilhão de anos, Deus vai continuar sendo encontrado justo, santo, amoroso. Mas o pecado teve começo. E tudo que tem começo, tem fim. A vida não tem começo em nós, a vida tem um começo em Deus. Mas a vida de Deus não é começada. Portanto, a vida de Deus não tem fim. Mas tudo que começou em um momento vai acabar. O mal começou, o pecado começou, a morte começou. Portanto, se a gente pensar que uma pessoa vai para outro lugar a despeito de ser transformada, isso é negar a lógica da Bíblia, que o salário do pecado é a morte. Ele não fala que o salário do pecado é inferno, o salário do pecado é viver fora da terra. Ele fala que o salário do pecado é inexistência. Então, fica inevitável nós perguntarmos de onde vem, então, essa compreensão de que tem um lado de lá, essa dimensão para onde uma alma sai de mim e vai até lá, de onde vem? Qual é o fundamento disso? Veja, e por que isso é importante de a gente tratar justamente a partir daqui? Porque em face do que nós ouvimos, um recorte ali do que é o pensamento usual sobre morte. Um tem medo de falar sobre, outro não tem medo, a filha que tem medo de perder a mãe, obviamente por questões de afeto. Imagina, um filho teme isso sempre, como os pais também. Mas você disse que por mais que apareça o elemento da fé cristã, aparece junto algum elemento que não é bíblico. Então, o que é bíblico sobre a morte? Você já nos fez pensar sobre, mas é uma pergunta que, obviamente, surge. Ok, se não é bíblico, que tem uma outra dimensão, que tem um lugar para onde vai, e nem de mim sai uma alma para ir. De onde vem essa ideia sobre a morte? Vem do primeiro momento em que o homem começou a conversar sobre a vida com alguém que não era Deus. Deus disse assim para Adão: no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. A conversa da serpente, que é Satanás, com Eva, ela vai propor algumas coisas. Como Satanás propõe uma nova regra, uma nova religião, um novo pensamento, ele propõe uma nova forma de pensar a existência. Porque ele olha a conversa que ele tem com Eva, ele fala assim para Eva: Deus disse que você não deveria comer do fruto, nenhum fruto. Ela fala: não, eu não devo comer só desse. Ele fala: isso não é verdade. E como ele tira Deus do centro da vida de Eva, ele vai devagar entrando nesse centro, e conforme Eva vai aprendendo a desobedecer a Deus, Satanás vai criando uma nova legislação. Se a lei de Deus não estiver no centro da minha vida, vai entrar outra imediatamente. Então ele vai criando uma nova religiosidade, com uma nova legislação, com uma nova fonte. Quando ele fala assim: é certo que não morrereis, essa frase é muito importante, porque ele está dizendo assim: a sua vida não é proveniente de Deus. Porque se fosse, você ia discordar dele e não vai viver mais.
Agora, se dá para discordar de Deus, desobedecer a Deus e continuar vivendo, é porque a vida não está vindo dele. É certo que não morrereis. Deus sabe quando você comer, você vai ficar melhor. Ele propõe uma independência. Portanto, essa ideia de que é possível ser pecador e não morrer ou se transformar em uma outra coisa é tudo o que está escrito em Gênesis 3. Porque ele fala assim, você vai ficar outra coisa. E se a gente for pensar, eu tenho um corpo que adoece, eu tenho um corpo que padece, eu tenho um corpo que sente frio, que sente calor, que é afetado por uma dengue e por uma covid. E a popular forma de pensar a morte é uma vida sem nada disso, independente do que se creia. É exatamente o que Satanás falou para Eva. Ele propôs uma forma de viver livre e sem as prisões que um corpo que Deus deu. Uma pessoa que sai, que deixa o corpo apodrecer e vai viver em um outro lugar, em uma outra vida, não está mais sujeito às agruras que qualquer pessoa que tem um corpo tem. É ali que começa. Mas quando Adão e Eva saem do Éden e as religiões se espalham no mundo, as religiões se espalham com as suas próprias ideias de origem. Então você tem a religião de Abraão, Isaac e Jacó, que acredita num Deus criador de todos. Ao redor dele tem religiões que vão falando de outra forma de vida que vem de outro lugar. Se existe uma vida vindo de outro lugar, tem uma morte diferente também. Então, conforme a gente vai se separando do Criador, a gente vai deixando de entender a vida vindo dele e também não entende a morte e começa a ter outras formas de pensar sobre a morte. Mas todas essas formas de pensar fora do Criador têm muitos efeitos nefastos e colaterais. Então, tudo junto. Então, por exemplo, se eu entendo que a minha vida vem de uma fonte diferente da fonte do Abinal, o próximo passo é pensar que a minha vida é superior a dele também. Verdade. E essa fonte original, né? Essa religião original, né? Provinda da palavra de Deus, como a gente vai saber? Como a gente vai saber a origem de todas as coisas? A origem do mal, como a gente vai saber, né? Sobre o plano da redenção, como a gente vai saber sobre a morte, né? Que quando a gente fala que é o fim, igual alguns disseram ali na reportagem, né? A gente nasce, cresce e morre. Pronto, acabou. Né? Mas será que é só isso? Será que Deus não tem algo preparado para a gente depois, né, da morte? Ou será depois da ressurreição? Vai ter uma ressurreição? Como é que vai ser, né? Então, a Bíblia, ela nos ensina, tá? Você vai compreender mais através da revista Esperança Eu Creio. A revista Esperança Eu Creio, ela aborda esse tema lá da criação, do comecinho de tudo, e vem trazendo quem é Deus, fala sobre a origem do mal, fala sobre a morte, fala sobre a ressurreição, fala sobre céu, sobre a terra, enfim. E a gente tem agora o autor dessa revista, pastor Leidivan Ross, que é o que fez, né, esse guia que nos conduz à Bíblia, para falar para a gente um pouquinho sobre esse material tão importante que eu quero enviar para você hoje. Pastor Leidivan. Olá, apresentadores do programa Entre Família, tudo bem? Olha, muito importante esse assunto que vocês estão abordando hoje aí a respeito da morte. Inclusive, eu quero dizer a vocês que o guia de estudo Eu Creio, ele tem ali um capítulo falando sobre a morte. E nós abordamos ali pelo menos 3 tópicos a respeito da morte. Por exemplo, a morte não é responsabilidade de Deus. A morte é responsabilidade de Satanás, que levou o ser humano a pecar. E com o pecado veio a morte. Isso mesmo, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A morte não é responsabilidade de Deus. A morte é consequência do pecado. Então esse é o primeiro tópico. A segunda coisa é a respeito do estado do homem na morte. A Bíblia diz que quando a pessoa morre, ela vai para um estado de inconsciência, não lembra de nada, não tem memória de nada, não tem pensamento, não está louvando a Deus, não está no paraíso, não está no inferno, ela está na sepultura, em estado inconsciente, ok? O terceiro tópico é que a morte não é o fim, e que é o mais importante. Por quê? Porque Jesus Cristo veio ao mundo para trazer vida e vida em abundância. Ele diz, eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, ainda que morra, terá a vida eterna. E quando ele vai dar essa vida eterna ao ser humano, olha, é lógico que nós já recebemos essa vida eterna hoje, mas aqueles que dormirem no Senhor, aqueles que morrerem no Senhor, serão ressuscitados na volta de Jesus Cristo. E esta é a grande notícia. Jesus tem a solução para a morte, porque Ele é vida e vai nos conceder esta vida
na sua volta, tá ok? Alguns tópicos desse assunto impressionante sobre a morte no guia de estudo Eu Creio. Espero que vocês apreciem e um grande abraço para vocês, que Deus os abençoe. Gente, que sensacional, né? Saber que a morte não é o fim. Quer saber mais? Então entre em contato com a gente agora. Telefone 0, o código da operadora, 12 21 27 31 21. Tá aparecendo aqui já na sua tela para você ligar agora, viu? Não deixa para depois. Liga agora e já peça sua revista Esperança Eu Creio e vai chegar na sua casa sem custo. Os Anjos da Esperança já pagaram para você receber, tá bom? É bênção, aproveita, peça. Esse é um dos assuntos mais importantes, eu acho que um dos mais caros para a fé cristã. Além da graça de conhecer o plano da graça da salvação oferecida por Jesus Cristo, entender criação e morte faz toda a diferença para a cosmovisão cristã. Então fica esse convite para você estudar mais sobre. Vem para cá, tem interação, você que mandou para a gente pelo 983150249, foi a Clícia Franco. Ela disse, será que quando nós morremos, já vamos para o céu, ficar ao lado de Deus? Obrigada, Clícia, sua pergunta é perfeita para o que a gente quer, com o abrir da Bíblia, responder, pastor. É o que muitas religiões acreditam. Claro. Né? Morreu, fez o bem, vai para o céu. É isso, pastor. Muito importante, eu vou tentar ser rápido na resposta, porque a pergunta ela é muito boa. Primeiro, a gente precisa desconstruir uma ideia de céu eterno. Por que isso é muito importante? Em algum momento da história, a gente, quando saiu do Éden e começou a desenvolver uma vida nesse mundo hostil, se começou também a desenvolver uma ideia que, como a Terra foi contaminada, aqui ela foi feita para destruição e tudo que é perfeito, tudo que tem um tempo perfeito, a morada de Deus, tudo que é fora, está fora da terra, portanto no céu. Então não se começou a compreender o fato de Deus restaurar a terra. E Deus restaurará a terra para que nós moramos. Então a eternidade é vivida nessa terra física e teremos um corpo também. Então a ideia de ir para o céu, ela vai desenvolvida porque o corpo fica onde as coisas físicas acontecem e no céu não há nada material, não há tempo. Isso aí não é bíblico. Os anjos têm corpos celestes. Jesus tem um corpo. Então, existem leis que regulamentam o céu. Isso é a primeira coisa. Nós vamos direto para o céu. Essa ideia sustenta uma outra, de que Deus não vai restaurar as coisas. E Deus diz assim, eu vou voltar, vou restaurar a terra. Nós vamos passar, sim, um tempo no céu. E se você pedir o guia de estudo, você vai perceber que tem esse estudo lá. Qual é o papel do céu na salvação? Nós vamos passar um tempo no céu, mas o nosso lar eterno é a terra. E esse lar eterno na terra, com todos aqueles que partiram, aqueles que morreram, essa união só vai acontecer a partir da ressurreição. Jesus disse que ressuscitaria os mortos. Agora veja se faz sentido. Ele pega um morto e a pessoa morre e vai direto para o céu. E depois ele diz que vai ressuscitar essa pessoa, ou seja, vai trazê-la de volta para cá. A volta de Jesus vai trazer de volta, tirando da terra todos os que morreram. Ou seja, o texto diz que os que morreram sairão das suas sepulturas, eles não sairão do céu. Portanto, falar de volta de Jesus e falar de pessoas que morrem indo para o céu dois planos que simplesmente não fecham. Portanto, uma bomba nuclear que mataria todos os habitantes da Terra já é a conclusão do projeto de Deus. Ele nem precisa voltar, só morrer todo mundo. Pois é. Gente, acreditem, este assunto é fundamental para a cosmovisão cristã levar em compreensão todos os outros temas. Mas precisa ser bíblico. Não pode ser o que eu acho, o que a vovó falou. Não pode, precisa ser bíblico, senão a gente se perde. Mas vamos continuar com a gente. Ainda vamos falar de encarnação no programa de hoje, experiências pós-morte. Nós vamos falar, Darley, eu tive uma experiência pós-morte, eu tive uma visão do céu. Esses assuntos e outros ainda no programa de hoje. O nosso intervalo é só o tempo de você ligar e pedir a revista Eu Creio, que tem um assunto morte para você estudar. No 0 Operadora 12 21 27 31 21. A gente já se encontra. Até já. Para todas as idades, né? Precisamos falar sobre esse assunto, não só falar, mas conhecer profundamente sobre o que a Bíblia fala em relação à morte. E você, já mandou para cá a sua pergunta, já mandou para cá a sua interação? Pois é, dá tempo ainda, manda aí, tá bom? Programa Entre Família de hoje falando sobre esse tema tão importante, mas a gente faz uma pausa aqui. Uma pausa não, vou até continuar falando sobre esse assunto rapidinho, introduzindo aqui com o pastor Fábio Igor. Pastor, prazer estar contigo. Prazer é meu. Seja bem-vindo ao programa Entre Família. Muito obrigado. A Novo Tempo já é sua casa também, né, pastor? Eu agradeço aí o privilégio de estar aqui com vocês nesse programa tão especial. Prazerzaço, hein? E pastor, você que lida sempre com os jovens, Sim. já deve ter
sido abordado... Opa, caiu meu celular, tem problema. Deve ter sido abordado pelos jovens em relação a esse tema também, né? Sim, morte, né? Deve vir muitas perguntas sobre esse assunto. Muitas. Inclusive, recentemente teve um jovem lá da minha igreja que pastoreio que perdeu o pai. Então, essa é uma realidade muito dura que a gente tem que lidar constantemente com ela, né? E o conforto a gente encontra na palavra de Deus, como o pastor Robson estava comentando há pouco, é na palavra de Deus que a gente encontra a esperança e o conforto de reencontrarmos os nossos queridos que partiram. E eu costumo sempre dizer, por exemplo, nessa situação para aquele jovem que hoje, quando a gente tem que enterrar os nossos mortos, isso é muito triste. O cemitério hoje é olhado como o lugar mais triste da terra, mas no dia que Jesus voltar e os sepulcros se abrirem, o cemitério será o lugar mais feliz da terra. Feliz, é verdade. Será o lugar dos reencontros. Mas para a gente compreender melhor tudo isso, a gente tem que saber buscar na Bíblia, né? Exatamente. E às vezes, né, para a gente, eu quero saber sobre tal tema, mas só que eu não sei ao certo onde encontrar na Bíblia, ou não sei pesquisar, não sei me aprofundar ainda no conhecimento bíblico. O departamento de web da Novo Tempo preparou uma semana toda especial, que é o NT Play Week, onde você, pastor, estará ao longo dessa semana ajudando os jovens e todas as idades também, né, a aprenderem mais sobre a Bíblia, inclusive o tema, né, a arte de estudar a Bíblia. Exatamente, será uma semana muito especial, né? A gente vai transmitir essa semana especial através de 3 canais de comunicação diferentes, através da NT Play, através também do YouTube da TV Novo Tempo e do YouTube da NT Play. E como você bem comentou, esse é um programa que não é só para jovens, é numa linguagem mais jovem de fato, né? Mas a gente costuma brincar que diz o livro de Isaías que lá no céu o jovem tem 100 anos, né? É verdade, né? Então, a gente costuma dizer que todo mundo tem que ter esse espírito jovem e no estudo da palavra de Deus isso é necessário, essa paixão pela palavra de Deus. E o que muitas vezes acontece é isso que você comentou, de a pessoa abrir a Bíblia e não saber como estudar, né? Principalmente num assunto, por exemplo, como esse, como a morte, a pessoa lê um texto isolado e pensa que aquilo é uma verdade absoluta, quando existem outros textos que vão complementar. Então é necessário aprender sobre a arte de estudar a Bíblia para conseguir saber como chegar ao entendimento correto da palavra de Deus. Porque a Bíblia, a gente sabe que é o livro mais vendido no mundo, né? Exatamente. É a Bíblia, mas muitos usam por um amuleto, né? Deixar lá na sala e tal. Mas não, a gente vai aprender a estudar, a arte de estudar a Bíblia. Inclusive, a gente está com um QR Code aqui, ó, para você que está em casa, já fazer a sua inscrição. Aproxima a câmera do celular aqui para a tela. Ó, a gente vai colocar em tela toda. Para você, abre a câmera do celular, aproxima aqui na tela, vai aparecer direto o site para você entrar. Ou, se preferir, já acesse aí, novotempo.com/participar. novotempo.com/participar. E me diz uma coisa, tem custo para poder fazer a inscrição? Não. Totalmente gratuito. E o melhor é que eu citei os canais de transmissão, mas você se inscrevendo, você vai ter vários outros benefícios. Vai ter o sorteio de uma Bíblia especial da NT Play Week. Além disso, a pessoa vai receber um planner para ensinar como estudar a Bíblia, fazer suas anotações. Então, a pessoa que se inscrever vai ter muito mais benefício do que aquele que não se inscrever. Então fica a dica para você acessar lá no novotempo.com/participar, se inscreva que com certeza vai ser uma bênção para a sua vida. Legal. E eu te pergunto, tá esperando o quê para se inscrever? Você que está em casa. Ah, mas eu não sou jovem. É sim, pastor Aleixo falou que ele é jovem há mais tempo já, né? Pastor Aleixo é jovem há bastante tempo. Você que tem 70, 80 anos, é jovem há mais tempo também. Então vem para cá, faça a sua inscrição e compartilhe o link com a família toda aí para fazerem também, tá bom? novotempo.com/participar é o canal aí para você já se inscrever. E pastor, Ministério Faces vai estar com a gente por aqui também. Exatamente. E já deixa aquele convite especial para quem ainda está na dúvida se inscreve ou não. Conta aí para galera. Isso aí. Então, olha só, nós vamos ter, além de termos esse estudo maravilhoso sobre a palavra de Deus, nós teremos louvores especiais com o Ministério Faces. E aí, muitas vezes a gente fica assim, mas como que eu vou fazer meu estudo da Bíblia? Eu não sei qual que é a melhor técnica de estudo. Você precisa participar dessa semana para você entender como é que você pode estudar a palavra de Deus. Por exemplo, no tema de hoje, Abinal, só para adiantar para o pessoal dar aquele spoiler. Boa. Por exemplo, às vezes a pessoa pergunta assim, olha, será que eu posso confiar na Bíblia?
Um texto que foi escrito há 2000 anos atrás. Será que foi transmitido Será que não se fielmente? perdeu aí pelo pois caminho? Naquela época não tinha como guardar os arquivos na nuvem, né? Colocar lá ou imprimir uma cópia exata. Foram copiadas à mão. Será que a gente pode confiar no texto bíblico? Que evidências que nós temos de que a Bíblia que hoje a gente tem em mãos, ela de fato é um texto fiel? E outra coisa também que a gente vai ver hoje, as pessoas perguntam muito isso para mim na internet, é qual a melhor versão de Bíblia em português, porque a gente tem várias, né? Como saber escolher uma boa versão? Então, esse é o spoiler só de hoje, durante a semana, nós teremos muito mais coisas especiais. Então, novotempo.com/participar, eu aguardo vocês lá. Legal. Pastor, obrigado, hein? Valeu, meu amigo. Vamos estar por lá também acompanhando, tá? Com certeza. Obrigado mesmo. E eu volto aqui, que os meus amigos já estão naquele espaço ali que eu amo, aquele espaço gostoso, né? Do nosso lanchinho da tarde, do nosso bate-papo descontraído. Ei, coisa boa. Vem pra cá, meu amigo, vem pra cá. Tem um biscoitinho. Que eu tenho um baúzinho. Esquece de comer, menino. Eu só penso em Eu tava te comer. defendendo aqui. Você sabe que eu tinha... Da Leite pegava Eu aquele lá que é de plástico, ela tinha... Eu havia dito assim, Abinal, não precisa vir pra cá no intervalo, não precisa vir pra cá, fica aí. Eles, mas como é que eu vou comer? Eu, hein? Meus amores, ó, eu tenho aqui um baú em mão. Vem pra cá, senta aqui do meu lado. Do seu ladinho, pertinho do baú. Pronto. Cara, se você que está em casa perdeu a oportunidade de fazer esse evento, esse curso, junto com a minha câmera, assim, a cara está com a luz acesa. Com o pastor Lucas Igor, você está perdendo metade da vida, viu? Porque é demais, é top. Pastor Igor, ele começa a responder as perguntas, você fica assim, fixo, ouvindo o que ele fala. Com você. É, muito, muito bom. Amores, eu tenho aqui uma caixinha. Uma caixinha. Eu tenho aqui cartinhas que nós tomamos como meio de a gente continuar falando sobre o tema de hoje, que é sobre vida e morte. Vida e morte. Vida e morte. E aí eu vou pegar uma caixinha, morte e vida. Primeiro a vida. Não, vida, morte e vida. Isso, boa. Vou pegar a minha cartinha, eu vou ler e o pastor Aleixo vai nos ajudar a pensar sobre ela. Ih, eu já peguei uma atividade paranormal. Aí você pega seu baúzinho, pega a sua cartinha e depois pergunta para ele. Posso ler, produção? Vamos lá. Atividade paranormal. Lembrando que você que está chegando agora, nós estamos falando sobre a verdade sobre a morte. O que a Bíblia diz sobre a morte? Não é o que diz o povo, não é o que diz todo mundo, é o que diz a Bíblia Sagrada. Então, nesse momento, nós vamos pensar sobre fatos ou ideias ditas como, por exemplo, pela Sofia, que nos escreveu dizendo assim. Pastor Aleixo, meu nome é Sofia. Eu perdi a minha avó querida em um trágico acidente de carro. Estou devastada pela perda e, desde então, tenho experimentado eventos inexplicáveis em casa. Um dia, enquanto eu me encontrava em um momento de profunda tristeza, eu senti a presença da minha avó ao meu lado. Ao longo das semanas seguintes, tenho tido sonhos nos quais a minha avó aparece tentando se comunicar comigo. O que dizer? Se eu disser para você assim, Darleide, corre agora lá fora que está chovendo dólares. O tempo fechou, as nuvens ficaram cinzas e aí quando a nuvem ficou muito cinza, começou a cair dólares. Se você acreditar, você está precisando de medicação. Mas você está pensando assim, você está louco ou está fazendo uma piada? Porque isso é uma realidade não cogitável. Você simplesmente não cogita. Então, de onde vem a interpretação dessa realidade? Essa realidade está sendo interpretada por uma crença que está fazendo isso ser real. Primeiro, então, por exemplo, se você fala assim, o que acontece com os mortos? Os mortos são seres humanos que a sua memória, que a sua existência está guardada em Deus, a sua existência está guardada em Deus, não, elas não estão existindo em outro lugar, mas é uma pessoa que deixou de existir. É um ser humano que não existe mais, é um corpo que está se decompondo agora. Deus guardou a memória delas, Deus guardou essa pessoa, a ideia dessa pessoa vai ser colocada, Deus vai fazer essa pessoa ressurgir, mas hoje ela não existe. Mas se essa ideia é forte em mim, eu não vou interpretar nenhuma coisa esquisita a partir dessa realidade. Agora, como essa realidade para mim é cogitável, eu estou imaginando isso como possibilidade, mesmo que mínima, aí aquilo que está acontecendo ao redor é interpretado desse jeito. Então, portanto, atividades paranormais, a gente pode buscar muitas explicações, mas a gente tem que buscar explicações a partir de coisas que Deus diz que são possíveis. O que é possível? É possível que Satanás tenha te tentado.
para que você seja enganado por uma realidade que tire você, não mude seu amor pelo que você tem pela sua avó, mas mude a sua ideia que você tem de Deus. Por exemplo, Deus não vai aumentar uma companhia para ele gerando uma ausência para você. Pensar em Deus que pegou uma pessoa amada que estava perto de uma família e levou para o céu para viver do lado dele é um Deus insatisfeito. Um Deus carente que pegou uma pessoa que está fazendo diferença para a família e levou para o céu para existir em outro lugar. Muda completamente a ideia de Deus. Não dá para pensar num Deus bondoso assim. Ou seja, resumidamente, óbvio que esse é um assunto extenso, teologicamente ele é profundo, por isso o nosso convite insistente de você ler e estudar a Bíblia. Mas não é estudar a partir da sua ideia, porque isso faz diferença. Sim. Eu levo a minha ideia para a Bíblia confirmar. Mas se eu vou à Bíblia buscar a verdade, eu preciso me entregar a essa verdade. Veja só, quando o Deus Criador diz, se pecares morrerás, morre. Veio Satanás e criou uma outra ideia. Disse, não vai morrer. Quem crê que não vai morrer, entende a morte de um prisma. E não vai interpretar nada. Não vai interpretar fora do prisma que qualquer Deus fenômeno como uma manifestação demoníaca. Vai interpretar como algo que, é assim mesmo. Morreu, pode vir me assombrar. Se você compreender biblicamente a morte, então entende-se que morreu. Não tem como voltar para me tentar. Mas, Darleide, eu senti a presença. Pode ter sido de qualquer espírito, menos da sua avó que morreu. E uma coisa bem rápida e muito importante. Os discípulos de Jesus, na época de Jesus, estavam muito influenciados pela maneira grega de se pensar. Eles eram hebreus, educados na Torá, mas foram muito influenciados pela maneira grega de pensar. Quando viram um ser disforme andando sobre as águas, eles imediatamente, na hora da tensão, da emoção, da angústia, do medo, eles falaram, é um fantasma. Olha como é importante essa questão. Era um fantasma? Não, Jesus falou, não tema, sou eu. Não é fantasma. Mas olha como uma forma que a gente vai permitindo que vai mudando a mente, faz com que a gente interprete a realidade. Qualquer coisa. Verdade. Inclusive, uma que eu tirei aqui é da Joana. Joana diz o seguinte, boa tarde entre família, falando sobre reencarnação. Meu nome é Joana e tenho a sensação intrigante de ter vivido vidas passadas. Em meus sonhos, é como se essas memórias viessem à tona, mostrando diferentes épocas e lugares onde experimento vidas completamente distintas. Às vezes, até no meu trabalho, essas lembranças emergem e consigo até recordar o nome que tinha nessas vidas passadas. Era Estela, ela até diz o nome em uma dessas vidas passadas. Que coisa, hein, pastor? Então vamos para a realidade primeiro. O texto da Bíblia diz assim, em Hebreus, Paulo, escrevendo aos Hebreus, fala assim, está dado aos homens morrer apenas uma só vez, vindo depois disso o juízo. A reencarnação compreende várias mortes. Por quê? Porque a reencarnação é uma teoria da evolução espiritual. A pessoa vai reencarnando e se tornando melhor, reencarnando e se tornando melhor. É um darwinismo espiritual. Uma espécie vai se aperfeiçoando a partir da reencarnação. Ou seja, a reencarnação só é possível existir se Jesus não é um sacrifício que nos salva. Nós não somos salvos por ir melhorando vida após vida. Nós somos salvos porque Cristo morreu para nos salvar e nos concede o Espírito Santo para viver de uma maneira digna. Não existe outra forma, nenhum outro nome há pelo qual importa sejamos salvos. Qual o problema da ideia de reencarnação? Ela exclui Jesus do centro da salvação. A segunda coisa é, a reencarnação ela parte do pressuposto de que o homem não surge do nada. Porque assim, como é que um ser humano surge? Ele surge do nada. Deus quer que essa pessoa surja. Não existe nenhuma matéria anterior a ele para fazer ele. Então, quando eu nasci, não existia nada para ser formado a partir de mim. Quando Deus fez Adão, ele fez Adão do pó da terra, não de algum ser que já existiu e agora encarna em Adão. Portanto, quando Deus faz Caim, faz Abel, eles surgem a partir da vontade de Deus. Pela vontade dele as coisas surgem. Para existir reencarnação, há que se ter uma vida que só é proveniente de uma outra vida que não seja divina. Então, há um fenômeno acontecendo com a sua mente. Ela pode ter cunho espiritual, pode ter cunho enganoso, pode ter um cunho psíquico. Mas a nossa mente não é confiável para interpretar a realidade. A realidade só é confiável a partir da palavra. Pela palavra compreendemos. É por isso que a gente define isso como fé. A fé te dá olhos para ver o que naturalmente você não vê. Porque naturalmente a gente cria esse monte de histórias.
reencarnação, portanto, não é bíblica. E se não é bíblica, não existe. Não existe. Existe enquanto proposta. Enquanto que ideia. Que não vem do espírito do Criador, que não vem da mente do Criador. Mas, pensa. Me chamo Carlos. Há alguns anos sofri um grave acidente e fiquei entre a vida e a morte. Enquanto estava na UTI, tive a sensação de deixar meu corpo e flutuar em direção a uma luz brilhante e reconfortante. Nesse estado quase morte, experimentei uma paz indescritível e tive visões em um lugar que só posso descrever como céu. Então, para ele reconhecer esse lugar como céu, ele tem que ter ido para lá. Como que ele descreve como céu? Ele tem, para eu olhar assim, olha, esse lugar parece com a Novo Tempo, eu tenho que ter estado na Novo Tempo e a meu encontro com a Novo Tempo tem que acontecer no mínimo 2 vezes. Um quando eu conheci e outro quando eu reconheci. Se eu achar uma pessoa na rua parecida com a Abinal, é porque eu tive 2 encontros. Um com a Abinal, outro com alguém que eu interpretei como Abinal. Para você ir para o céu e falar assim, esse lugar é o céu, isso só é possível se essa é a 2ª vez que você estiver lá. Porque quando chegarmos ao céu, nada no céu será assim reconhecível, porque o céu é de uma beleza inimaginável, é além do que a nossa imaginação alcança, o céu é perfeito. Uma mente imperfeita não compreende um céu perfeito. Então, se eu me desloco para o céu, eu, ser pecador, sou um corpo estranho num lugar perfeito. O céu, gente, ele é um lugar insuportável se você não é totalmente santificado e perfeito. Uma pessoa que não passou por uma transformação não suporta o céu, não é um lugar agradável. Para que nós reconheçamos uma nota verdadeira de real, 100 reais, uma nota verdadeira, eu preciso conhecê-la profundamente, gastar tempo com ela, para que quando me apresentarem uma nota falsa, eu então saiba identificar. Se nós ficarmos trabalhando somente com as ideias falsas, buscando explicação para as ideias falsas, sem conhecer a verdade sobre a criação, o Criador, a morte, a criatura, nós não teremos como, então, saber quem é que está manifestando esse tipo de experiência? Quem é que propõe esse tipo de experiência? Mais um convite para você estudar a Bíblia. A Bíblia que vai te dizer a verdade. Verdade. Não. E não dá para ficar nesse conhecimento raso, viu? Por isso que a Novo Tempo oferece para você mais uma vez a revista Esperança Eu Creio. Peça agora, aproveita. A gente vai para o intervalo rapidinho. Enquanto isso, é o tempo de você entrar em contato com a gente pelo telefone 0, o código da operadora, que você usa para ligar para outras cidades ou estados, 12 21 27 31 21. Peça agora, não deixa para depois, tá? E busque se aprofundar nesse conhecimento que vai trazer paz para o seu coração e muito mais esperança em Cristo Jesus também. É rapidinho, a gente volta já. Eu digo assim, quem que volta falando? Ele, eu não, de boca cheia. Meus amores, ligou, pediu a sua revista... Pediu a revista Eu Creio, se não ligou, liga agora, porque a gente tem muitas interações agora. Você que aí de casa escreveu pra gente, fazendo a sua pergunta sobre morte, sobre vida, criação, aproveitando o pastor Robson Aleixo, é agora que nós vamos saber. Mas liga pra gente, pede a revista Eu Creio. O tema sobre a morte vai fazer total diferença pra sua vida, acredite em mim. Vamos voltar pro nosso cantinho? Vamos lá. Posso levar já? Pode. Abinal, você já está em condição de falar? Tá... Não? Ainda não. Abinal, vou ler a primeira aqui, enquanto você vem. Hector Rodrigues, lá de Brasília. Boa tarde, Hector. Obrigado por ter mandado sua interação. Queria saber quem são as almas que os médiuns falam. Como sabem tudo da pessoa que consultam? Como os médiuns sabem do futuro se só Deus que sabe? Que pergunta fantástica. Eu vou dizer uma coisa muito séria, para você que fez essa pergunta e para muitos também. Você não está sozinho em nenhum lugar. Nós vivemos em um mundo em conflito, um mundo em batalha. E você já ouviu dizer que Deus tem um plano para a sua vida. Creia, Satanás também tem. Quando Saul foi consultar a feiticeira em Endor, e Satanás fez aparecer uma imagem de Samuel, o que Samuel falou lá estava totalmente dentro de um contexto. Portanto, Satanás estava acompanhando as histórias para falar coisas coerentes. Nós vivemos um mundo em batalha, por isso que repito insistentemente, não confie no que você sente, não confie nas suas percepções, confie na palavra. Religião de verdade de Jesus é baseado no que ele fala, no princípio é a palavra. A primeira coisa que a Bíblia apresenta Deus falando
fazendo é falar. As coisas se criam a partir da palavra de Deus. Nossos sentimentos são enganosos, nosso coração é enganoso, nossas percepções são enganosas. E Satanás usa percepções. Eu fui para um culto, eu senti muito. Não importa se você sentiu, se a palavra não condiz com a palavra de Deus. Quem são, portanto, as almas que os médiuns falam? Na maior parte das vezes, em quase todas as vezes, essa comunicação é uma comunicação com Satanás e seus anjos. E como que ele sabe tudo? Porque eles nos acompanham, eles estão presentes aqui. E no primeiro vacilo que a gente der, eles colocam planos deles na nossa vida. Por isso que Deus nos protege. O Salmo 91 diz assim, a tua verdade é escudo. A verdade me protege, né? A verdade protege. Mais uma interação chegando para a gente. Vamos lá, quem que traz a próxima interação? Vai aparecendo aqui já. Francisca a Leandra diz o seguinte, ó, boa tarde, meus irmãos. Boa tarde, Francisca. Que programa maravilhoso. Penso na morte como algo necessário para termos a vida eterna. Mas trago ao meu coração a esperança em Jesus. Olha só que interessante. Mas a palavra de Deus diz que nem todos morreremos em face da volta de Jesus. Quando Jesus Cristo voltar, os mortos estarão mortos e serão ressuscitados, os vivos estaremos vivos, se for a nossa geração, bendito seja Deus, veremos a Jesus. Então isso só para pontuar quando diz assim, penso na morte como algo necessário para termos vida eterna. Entenda, eu penso também ser fundamental que a gente leve em consideração durante todo esse dito aqui no programa e mais o convite para você estudar a palavra de Deus sobre o tema, é que se nós não crermos estritamente no que a palavra de Deus ensina sobre vida após a morte ou sobre a morte em si, nós seremos facilmente enganados por qualquer estratégia maligna que faça parecer comunicação entre o mundo dos mortos com os vivos. Daí pode virar toda sorte de enganos. Meus queridos, a palavra de Deus é escudo, é para proteção contra o próprio Satanás. Se Eva tivesse acreditado piamente no que Deus falara, ela não teria caído na mentira de Satanás. Se você não buscar a palavra de Deus, a verdade sobre a morte na palavra de Deus, você será enganado por Satanás. Se eu tiver hoje um sonho, uma experiência de algo me tocando, de algo visitando o meu quarto, algo me rondando, eu vou entender, é Satanás. Não, mas ele tinha cara da minha avó, mas era Satanás. Por quê? Eu conheço a palavra de Deus. Né? Mais uma agora. Eu queria dizer uma coisa importante, né? Ela falou assim, eu acredito que a morte... Pode ser que a pergunta dela seja dizendo assim, que a gente morre e no momento da morte a gente vai para a vida eterna. Verdade. Isso, como que eu vou encaixar a volta de Jesus e ressurreição nisso? Então, o plano de Jesus é ressuscitar os mortos e não morrer todo mundo para que se vá. Então, a morte foi necessária no sentido de que se a morte não acontecesse, o mundo se tornaria um lugar insustentável e nunca nos livraríamos de um mundo mau. Portanto, Deus não deu... Deus sempre põe limite para o mal. Portanto, a morte é necessária para que o homem não seja mal ilimitadamente, nesse sentido. Mas para a vida eterna, ela é alcançada em Cristo Jesus, nosso Senhor, na ressurreição. Não existe vida sem corpo, não existe. Então aqui, olha, a Ruth diz, quando Jesus diz que Lázaro dorme, isso quer dizer que dormir é morrer ou morrer é deixar de existir? E onde fica então o lago de fogo, onde vai haver choro e ranger de dentes? Olha, eu quero avisar para a produção que um programa é pouco, muito pouco, mas tem a revista Esperança para você. Isso aqui é só um gostinho de você ir buscar a verdade na palavra de Deus. Muito bom, olha... Quando Jesus diz que Lázaro dorme, ela diz assim, quer dizer que dormir é morrer ou morrer é deixar de existir? Nenhuma das duas coisas. Morrer é dormir? Não também. Por quê? Porque nunca na Bíblia essa expressão dormir está fora de um contexto de ressurreição. Quando Deus fala, por exemplo, do dilúvio, ele não fala que as pessoas que não entraram na arca dormiram. Eles falam assim, toda alma, todo ser, alma, ser, pessoa, mesma coisa ali na Bíblia, que em que tinha fôlego de vida, pereceu. Ou seja, morreu, deixou de existir. Agora, quando há uma ressurreição envolvida, a Bíblia prefere usar essa expressão dormir. Não que quem morre está dormindo, mas quem está dormindo vai acordar. Por isso é que esse ato de acordar é colocado lá. Quando Jesus ressuscitar a menina, ele fala, a menina dorme, porque ele foi ressuscitar ela. Lázaro dorme, porque ele foi ressuscitar Lázaro. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão. Não há nenhuma expressão dormir sem que haja ressurreição em nenhum contexto.
Então, e aí tem uma coisa muito interessante. Onde fica, então, o lago de fogo, onde haverá choro e ranger de dentes? O texto inteiro diz assim, que a morte e o inferno foram jogados no lago de fogo. Portanto, o lago de fogo e o inferno não é a mesma coisa, porque Deus vai pegar essa morte e vai jogar no lago de fogo. E ele vai pegar inferno, que na Bíblia inferno é parte inferior, sepultura, onde prendem os corpos mortos e vão jogar no lago de fogo. Então, para te dizer aqui, um exemplo muito importante é Sodoma e Gomorra. O fogo que destruiu Sodoma e Gomorra, segundo a Bíblia, é um exemplo do fogo final. E se você for para lá, para o Oriente Médio hoje, não está queimando. Portanto, quanto tempo dura o fogo do juízo? Enquanto há coisas para queimar. Então, hoje não tem mais nada para queimar em Sodoma, acabou o fogo, entende? Então, haverá choro e ranger de dentes, mas o fogo, ele dura enquanto há coisas para queimar. Excelente. Vamos lá, mais uma? Dá tempo de mais uma interação. Douglas Gonçalves, de Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul. Olá, boa tarde, queridos. Boa tarde, Douglas. Eu gostaria de saber com o pastor, né, o que Paulo está querendo dizer em Gálatas. O viver é Cristo e o morrer é lucro. O que quer dizer isso, pastor? Morrer é lucro? Muito bom. Essa frase de Paulo em Gálatas, ela tem que fazer sentido com as outras frases de Paulo, quando ele fala assim, já não vivo eu. Jesus Cristo vive em mim. E esse viver que agora vivo na carne, vivo no poder do Filho de Deus. O que Paulo entregou? Ele entregou a vida para Deus. E entregar a vida significa que todas as suas vontades, todos os seus desejos, ele está controlado por Deus. Ele entregou, ele é um servo de Deus completamente. Ele nem usa essa palavra servo, essa é uma tradução nossa. Ele usa a palavra escravo, ele fala, eu não sou dono de mim mesmo. Então, como ele se entrega para Deus, e o morrer para ele não é uma incerteza. Quando ele fala que o morrer é lucro, significa que ele tem completa certeza da ressurreição em Cristo Jesus. Então, o morrer é lucro significa acabou a luta, acabou a batalha, acabou a possibilidade de pecar, o morrer encerrou. Agora, o que eu posso esperar é a ressurreição. Então, o cristão que entregou a vida para Deus não tem medo de perder a vida, porque a vida já foi entregue. Agora, se a minha vida está controlada comigo, eu sempre vou ter medo de perdê-la. Verdade. Gente, que programa esclarecedor, hein? E tenho certeza de que muitas dúvidas ainda ficaram aí na sua cabeça. E pensando, mas e tal coisa, e tal coisa. Muitas participações chegaram por aqui também. Não dá tempo de responder tudo. Agradeço, em nome de toda a equipe, que a gente agradece as interações. Mas quer saber mais? Quer profundamente o que a Bíblia diz? Eu sei que ficaram dúvidas aí. Para você querer saber mais e mais, peça agora mesmo, hein? Não deixa para depois, senão você esquece. Aí passa o tempo, pronto. Não, peça agora a revista Esperança, Eu Creio. E nesse material você vai encontrar as respostas que você precisa para esse tema relacionado à morte, tá bom? Aquilo que é essencial a gente saber, que Deus deixou revelado para a gente através da sua palavra. Entre em contato agora, 0 Operadora 12 21 27 31 21. 0 Operadora 12 21 27 31 21. Revista Esperança, Eu Creio. Peça agora a sua. Você precisa ler textos como o que está em 1 Tessalonicenses. Precisa. Paulo disse, não quero, meus irmãos, que vocês sejam ignorantes quanto aos que morrem ou quanto aos que dormem. Porque, dada a ordem com a voz do arcanjo, ao ressoar da trombeta de Deus, e o ressoar dessa trombeta é o quê? O próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Isso é bíblico, mas como é que você vai conhecer se não estudar a Bíblia, pastor? Eu disse aqui e repito, não existe vida sem corpo, porque Deus te dá um corpo. Jesus assumiu um corpo. O texto bíblico fala que é necessário que esse corpo mortal, quando encontrarmos com Jesus, se revista de imortalidade. Esse corpo corruptível, ou seja, que estraga, que se degrada, se revista de incorruptibilidade. O texto de Paulo também diz que a gente não nos revelou ainda o que haveremos de ser, mas quando nos revelar, diz que seremos como Ele é, ou seja, Jesus é encarnado. Essa é uma realidade bíblica, não existe vida sem corpo. Não havendo corpo, não há vida. Mas também uma realidade, eu disse que quando nós morremos, simplesmente se deixa de existir mesmo. Mas aquele Deus que desejou você, que pensou seus entes queridos, que pensou seu filho, que pensou sua mãe, seu pai, que pensou todas as pessoas que você se despediu, Ele as ama e Ele oferece para todos nós chances, oportunidade. Alguém um dia pode ter te dito assim, dê uma chance para Jesus. Eu vou dizer uma frase melhor que isso. Você nunca dá uma chance para Jesus.
Hoje é Jesus que está dando uma chance para você. Quando alguém fala para você assim, ligue para cá e pede uma revista, você não está dando uma chance. Você está recebendo uma chance. E isso é muito importante. Nós somos mortais e Deus nos dá todo dia a chance. Ele nos dá oportunidades. Eu quero dizer algumas coisas muito importantes e curtas antes da gente se despedir aqui. Primeiro, a realidade da morte é essa aqui. Mortos não vão para outro lugar, mas Deus traz os mortos de volta. Segundo, como que Deus vai trazer todos os mortos de volta? Por ocasião da sua vinda. Terceiro, todos os mortos viverão para sempre? Não, somente aqueles que creram e aceitaram Jesus. Portanto, se você hoje não está aceitando Jesus, a nossa despedida é real mesmo. É uma despedida para sempre. Mas se eu e você estamos juntos com Jesus, nós viveremos juntos para sempre. E nós devemos nos consolar com essa palavra. O livro de Daniel termina com essa frase de Deus para Daniel. Quanto a você, siga seu caminho até o fim. Você descansará e ao fim dos dias se levantará para receber a sua herança. Ele não fala, Daniel, quando você morrer eu te trago para minha casa. Ele fala assim, siga, você vai descansar. Mas ao fim dos dias eu ressuscito você e te entrego a minha herança. Deus ressuscitará e trará de volta com eles os projetos dele. Essa é a alegria de acreditar na salvação em Cristo Jesus. Maravilhoso. Jesus foi e nos buscará. A ideia de que nós vamos ao encontro dele não é bíblica, né? Pastor, muito obrigada, viu? Eu que agradeço, viu? Foi muito legal. Obrigada, meus amores, pela companhia. Amanhã a gente volta. Vamos falar de birra amanhã? Ih, birra, hein? Birrento. Ai, ai, ai. É, amanhã aqui no dia programa. de muitos testemunhos. Beijo, até amanhã.